É uma ferramenta a mais, porque na verdade o Uhum, nosso de desenvolvimento espiritual é um processo muito dinâmico, né? Porque a gente vai ter que realmente trazer consciência espiritual em diferentes momentos. Então, claro que o momento de sadhana de manhã, que você reserva ali alguns minutos para você se focar e construir a sua consciência, é muito legal, muito poderoso, né? Realmente é a base de tudo. Só que, na uhum, verdade, na dinâmica do dia a dia, é legal que a gente tenha ferramentas para realmente nos voltar à consciência, nos voltar à presença, um autocontrole maior. uhum, E uhum, os mantras para isso, realmente é uma introspecção legal. Por isso que às vezes eu oriento também a pessoa, olha, acontece alguma coisa na vida, você realmente é atropelado e você está impulsionado a reagir de maneira rápida. E aí acaba que as suas emoções e os pensamentos tomam controle, né? Uma coisa simples que super ajuda, né? É você respirar profundamente. Uma inspiração profunda, uma, já faz muita diferença, né? uhum. E aí e você lembrar do mantra. Isso ajuda muito. O nosso processo fica dinâmico. A gente quer uma transformação. Então, quando a gente pensa aqui em evoluir a nossa consciência, a gente está pensando numa coisa muito séria e muito verdadeira. Não é algo artificial. Não é que a gente simplesmente quer ser o zen da história, a gente é o cara que é mais relaxado. Não, não, a gente está pensando em realmente transformar nossos padrões, né? E para transformar Uhum, os padrões, a gente pode usar muitas ferramentas para você começar a acostumar a lidar com as coisas de forma diferente. Acostumar. Se acostuma a sua mente a lidar com as coisas de maneira diferente. E uma coisa que é muito boa do processo espiritual é que você ganha desapego. Desapego é uma coisa muito boa, entende? Ser mais desapegado significa ser mais feliz. Uma pessoa que ela é muito apegada em cada detalhe, ela sofre mais. é Ela faz verdade, quer controlar tudo, né. controlar tudo. E essa questão também da não reação, né, Bernardo, é uma coisa muito importante. Nem tudo a gente precisa reagir, né, e eu tenho aprendido isso, porque a minha vida inteira foi o quê? Foi reação às coisas, assim, sabe. E muitas vezes reações emocionais, porque eu procurei o ioga, porque eu Uhum. tinha reações emocionais nas coisas, eu sentia demais. E aí, quando eu vim para esse lugar, que eu não preciso reagir, que eu não preciso me apegar, que eu não preciso controlar a situação. Aí eu realmente, tanto é que eu uso o mantra e eu faço ele mental, eu falo ele mentalmente e eu não tenho reações, às vezes, até no trabalho. Meu trabalho é um trabalho que demanda, sabe, muito emocional. Então, aí, às vezes, eu vou, opa, só um pouquinho, não, vou dar uma respirada aqui, vou falar o mantra, até minha reação muda, assim. Exato. É isso. Assim, você, na verdade, dentro da cultura védica, você tem vários artifícios, né? Várias ferramentas. E o mantra é muito poderoso para ajudar nisso, né? Como você fala assim, a gente é acostumado a reagir a tudo, reagir rápido. Parece que você tem um tempo ali que você tem que reagir já. Mas, na verdade, a gente precisa digerir as coisas. Só que, na verdade, para você digerir de maneira apropriada, você precisa de ferramentas para isso. Tanto o conhecimento que você estudou, que você cultivou, ele te ajuda. Então, quando você estuda teoricamente a cultura védica, isso te dá uma base legal para você refletir de forma diferente quando as coisas acontecem. Porque você lembra daquilo que você cultivou e você concordou. Entende? Você escutou uma coisa, você concordou naquele momento, fez sentido para você. E depois, quando vem a vida, você lembra daquilo, é verdade, é melhor ser assim. Né? Krishna está falando, Krishna diz, Apurya Manan Achala Pratishtam. Krishna fala assim: olha, a pessoa que é realmente feliz nesse mundo é aquela pessoa que os desejos chegam dentro dela, mas ela tenta permanecer calma. E ele fala, na kamakami. A pessoa que é feliz não é aquela que fica correndo atrás de todos os seus desejos, né? Isso é um ensinamento profundo. Ele diz assim, às vezes a gente acha que liberdade significa ir atrás de tudo que você quer, mas na verdade isso é um aprisionamento, porque você ficar cedendo para todos os seus caprichos e todas as suas vontades te acorrenta, né? Como o Krishna diz, Puri Mana Achala Pratistham. Ele fala assim, ó, o grande sábio é aquele que é como um mar. Os rios chegam dentro do mar o tempo todo, milhares de rios diferentes, mas o mar permanece pacífico. Christian fala, essa pessoa é chuca, ela é chuki, né? Ela tem chuca, ela é chuki, ela é feliz, feliz. Imagina, feliz. Quem é a pessoa que ela não deseja essa meta? Ser feliz. Quem não quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz, né? Esse é um desejo unânime entre a sociedade, né? Tem pessoas talvez que vão eleger
métodos para a felicidade diferentes. Isso que configura, né, os nichos sociais, a diferença de personalidade das pessoas, mas todos estão visando diretamente ou indiretamente felicidade. E o Christian está falando, olha, você quer saber o que é uma pessoa feliz? É uma pessoa que tem tolerância com os próprios caprichos, os próprios desejos. Não é que a vida dela é monótona, ela vive uma neutralidade, ela não sofre, mas também não é feliz. Na verdade, não. O Christian está falando, ele é feliz. A pessoa é feliz, a pessoa que ela tolera. E Christian fala, nakamaka mi. Se você ficar correndo o tempo todo atrás dos seus caprichos, atrás dos seus desejos, você vai ficar infeliz. Né? E acontece, gente, de maneira prática. Quando a gente realmente se dedica mais ao processo espiritual, você fica mais desapegado, isso é muito bom. Você começa a preocupar menos com os mínimos detalhes da sua vida. Você começa a preocupar mais com as coisas essenciais. Desapego não significa que você vai ser um cara deliberado. Ou seja, não preocupa mais com sua família, não preocupa mais com seus deveres, não preocupa mais com o seu trabalho. Não, com isso você preocupa. A questão é que você não preocupa com as coisas, com todas as milhares de coisas que você preocupava antes e você não conseguia controlar. Com os mínimos detalhes. Porque, na verdade, é isso que aprisiona a nossa mente. É isso que deixa a nossa mente tensa. Por isso que o ensinamento central dos praticantes de yoga é Yoga Chitta Vritti Nirodha. Né? Esse é um sutra de Patanjali. Patanjali diz Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga, o processo de evolução espiritual, de conexão espiritual, Chitta Vritti significa as projeções da mente. A mente é cheia de projeções. Chitta Vritti, Nirodha, reter, controlar. E yoga, qualquer processo, qualquer tipo de caminho espiritual, você precisa, Nirodha, conter as projeções mentais. Porque, na verdade, isso gera infelicidade, entende? Isso é uma coisa complicada. A gente tem a mente agitada, que se projeta em muitas coisas, é complicado, a gente fica aprisionado. Entende? A mente, ela, ela te drena muita energia. É melhor que ela se projete em poucas coisas. Ela se projete nas coisas essenciais e projete com calma, digerindo bem as experiências, né? Sabe aquele estereótipo que a gente tem de uma pessoa sábia e equilibrada? Pensa como é o dia a dia dela. Um estereótipo de uma pessoa sábia e equilibrada. Então, por exemplo, né? Chegou a hora do almoço, ela pensou, legal, é a hora do almoço, agora vamos comer, né? Ou seja, ela está vivendo a felicidade daquele momento, em certo sentido, né? Não é que ela está neutra, ah, não, vou desapegar da comida, desse prazer. Não, não é isso, não. Ela está pensando, vou lá, vou comer legal agora, eu tô com fome, né? Queria uma comida gostosa. Vamos lá, aí ela comeu, né, arroz, feijão, nossa, muito gostoso essa comida, que legal, né? Realmente ela vive aquele momento assim, né? Nossa, que gostosa essa comida. Tá muito bom, assim. Ela tá pensando nisso, realmente ela não tá projetando muitas coisas. Porque se a mente dela estiver projetando muitas coisas, acaba que aquele agrado fica insuficiente. Porque você tem aquele agrado do momento, mas ao mesmo tempo você está desagradado com um tanto de coisa que a mente está projetada. Então fica difícil ser feliz. A mente fica projetada em tanto de coisa, você não consegue viver no momento. Então, olha, você comeu arroz, feijão, nossa, gostoso, muito bom. Né? Naturalmente, se você entrega aquele momento, você tem até um sentimento de gratidão mesmo, né? Natural, não é uma gratidão forçada, conscientemente. Muito obrigado por esse alimento. Claro, você pode fazer esse exercício, mas a ideia é que naturalmente surge um sentimento de gratidão natural mesmo, né? Você come, ou seja, nossa, que gostoso isso, tá muito bom, né? Com calma. Aí, às vezes você pegou uma outra preparação ali, tem um chuchu, aí você comeu assim, nossa, o chuchu tá meio cru, mas tudo bem, né? Tá bom, tem arroz, feijão, tá gostoso, né? Então, basicamente, processo espiritual, como o meu Gurudeva fala, né, meu guru diz, avanço espiritual significa bom senso. Só que nesse mundo, bom senso é raro, ele diz. Isso é muito interessante, né? Ou seja, uma pessoa avançada espiritualmente é uma pessoa que tem bom senso. Só que nesse mundo, bom senso é uma coisa realmente muito rara. A gente não tem bom senso. Né? É bom senso. Ou seja, é viver com tranquilidade, calma, cada momento, cada experiência. Não calcular tanto sobre as coisas. Quando você vai, quando você tem um contato com uma cultura que não é tão ocidentalizada, por exemplo, sei lá, se você vai na Amazônia, por exemplo, você vai ter contato com índios lá que não tem muita relação com a civilização, porque a grande maioria tem, né? 99% dos índios já tem um contato muito grande, já estão globalizados, né? Mas se você tem aqueles que realmente eles vivem uma sociedade à parte, na Índia também. Na Índia tem muitos, né? Você vai em certos vilarejos assim,
Não, em Delhi não, né? Delhi, Bangalore, cidade grande, não. Mas aí você vai em certos vilarejos na Índia, você vê que eles estão em outro tempo, assim. O mundo não avançou muito para eles. Eles estão em outro tempo da sociedade. E você percebe que eles têm uma impressão da gente, principalmente caracterizada por uma pessoa que tem a mente agitada demais. Eles naturalmente veem a gente assim. Naturalmente. Não é que eles pensam no conceito da mente, às vezes nem tem informação sobre isso, né? Mas um índio, ou um indiano, ou uma pessoa assim que ela vive meio à parte da sociedade globalizada, quando ela tem contato com a gente, ela enxerga a gente como uma pessoa assim que está pensando demais, né? E na verdade é isso que a gente acostumou a ser. Ser uma pessoa que tem mil pendências na cabeça. E com detalhes do detalhe. Detalhe do detalhe. Às vezes está pensando que ontem você deveria ter escolhido a camisa verde em vez da preta que você comprou. E isso fica remoendo na sua cabeça. Ou que, na verdade, quando você conversou com tal pessoa na rua, você devia ter falado a palavra tal em vez da palavra tal, porque talvez ela não achou legal o jeito que você falou. E aí você fica com mil pendências na sua cabeça e pensando também no futuro, né? Projetando no futuro, mas quando acontecer aquilo, eu tenho que fazer isso, porque se eu não fizer isso, pode acontecer tal coisa. Mas se acontecer aquilo, o que eu vou controlar? O que eu vou poder fazer? Então a mente fica cheia de coisas. Isso é Chitta Vritti, projeções de Chitta, mente. A nossa consciência fica projetada em muitas coisas diferentes, né? Então, por isso que o nosso processo espiritual, naturalmente, ele ajuda nisso, né? A sua mente fica menos multifacetada, né? Nossa mente agora ela tem multifacetas. Ela pensa em coisas demais, são muitas informações. Tem um animal que ele é muito especial, né? Porque, por exemplo, todos os animais a gente pode ter um carinho por eles. Por exemplo, você pensa num cachorro, legal, você pode ter muita fé pro cachorro. Eu já tive cachorros que eu, sei lá, gostei muito, era muito meu amigo, tudo. Mas o cachorro é naturalmente ansioso, né? O cachorro é um animal super ansioso, Uhum. agitado, assim, sempre tá extremamente ansioso. Mas eu não sei se vocês já conviveram com a vaca. Já viram como é a vaca? A vaca ela é extremamente presente. Ela é extremamente presente. Ela tem um nível de bondade, de calma impressionante, né? É diferente. O cavalo é até um pouco parecido, mas o cavalo já é mais ansioso. O cavalo já é mais defensivo, assim, protetivo, né? Assim, ele tá mais na defensiva mesmo. Só que a vaca, ela é um animal especial. Por isso que na cultura védica a gente valoriza tanto a vaca, a gente gosta muito da vaca. Porque se você convive com a vaca para perceber mesmo a disposição dela com a vida, assim, ela sempre está muito presente. Ela tem muito pouco medo, assim, né? Ela, e ela não, você vê que ela realmente ela não fica tensa. Ela tem muito pouca tensão. É um animal muito calmo, muito relaxado. Por isso que para a gente conviver com a vaca é até um certo ensinamento espiritual, né? Porque ela vai numa direção contrária. Se você vê uma vaca, você percebe que no dia a dia dela, ela está sempre muito presente, o tempo todo mastigando, ou caminhando, simplesmente fazendo o que tem que fazer. Sofre muito pouco, a vaca sofre muito pouco. Ela sofre com algumas coisas, claro, quando vão e pegam um bezerro dela, separam um bezerro dela, ela sofre muito. Ou seja, nós, como seres humanos, a gente nunca vai deixar de ser vivo. Nós somos vivos. Então, quando você pensa no praticante espiritual, não é que é uma pessoa indiferente ao mundo. Esse é um estereótipo errado. Achar que nós somos totalmente indiferentes ao mundo. Não, mas quer dizer que nós não somos supérfluos. Nós não somos superficiais. A vaca ela vai sofrer. Se você cortar o braço dela, ela vai sofrer naturalmente, né? Se cortar a pata dela, né? Machucar ela, se você tirar o filho dela, ela vai sofrer. Só que ela está ali, né? Realmente vivendo com muita presença, aceitando a vida como é, né? Aceitando a vida como é. Né? Não é como um cachorro, por exemplo, que o tempo todo ele está ansioso, pensando na comida, que horas vai ser a comida, que horas que vai ter o, né, assim, pensando, e aí, como que eu vou fazer tal coisa? O cachorro, ele, o tempo todo está como? Como, quando? Quando? Ele não pergunta por quê, né? Isso é uma coisa dos seres humanos, né? O cálculo, a reflexão. Mas o cachorro, ele está o tempo todo como? Quando? Isso é uma ansiedade, né? E realmente, para a cultura védica, a gente enxerga na vaca certos ensinamentos, porque, de fato, uma pessoa sábia, né? É uma pessoa que ela tem presença. Presença é algo relacionado a bom senso, entende? Uma pessoa que ela tem bom senso, ela experimenta a vida. Ela não calcula sobre a vida.
E a gente está muito acostumado a ficar calculando a vida antes de viver. A gente calcula projeções futuras e remoe as projeções passadas. O passado, percebe que ele não existe? Ele é uma projeção, ele simplesmente está relacionado à lembrança. É uma função da mente, é uma lembrança. E o futuro é uma projeção da imaginação. Também não existe. Futuro e passado não existem. Mesmo que, de certo sentido, a gente deve pensar um pouco no passado para aprender e pensar um pouco no futuro para calcular, essas funções devem ter uma predominância muito menor às funções presentes. E não é o nosso caso. Nosso caso acaba que a nossa vida ela é totalmente projetada em imaginação futura, em cálculo futuro e em cálculos passados, o que poderia ser diferente. Culpa, remorso, arrependimento, né? Uma série de fatores. E acaba que a gente perde a oportunidade de viver com presença. E a gente acostumou a isso. A gente acha que a vida é assim. Mas a vida não é assim, não. E, na verdade, a gente acostumou a isso principalmente pela tendência cultural do Ocidente de eleger um falso sucesso e pessoas falsamente bem-sucedidas. Olha, essa frase é muito importante, viu? Porque, na realidade, na sociedade ocidental, a gente aprendeu a desejar algo baseado num conceito de sucesso, que é principalmente focado em sucesso financeiro, principalmente focado nisso. Então, quando você pensa em uma pessoa rica, você pensa em bem-sucedido. Naturalmente, é intrínseco à nossa cultura. Às vezes você pode pensar, não, eu não gosto muito de dinheiro, não sou muito apegado a isso. Não, mas intrinsecamente você percebe que uma pessoa bem-sucedida é aquela pessoa que ela é venerada, a pessoa que ela é bem-sucedida financeiramente, ou talvez que ela que ela é mais bonita, algo nesse sentido. Né? A gente aprendeu a enxergar isso como felicidade, como meta. Então acaba que a gente desconsidera as outras metas que estão relacionadas a um cultivo da consciência. Porque se a nossa sociedade enxergasse como algo muito grande ser uma pessoa sábia, ser uma pessoa autocontrolada, que era o caso da sociedade védica, seria muito mais natural para a gente enxergar isso como algo digno de esforço. Mas a gente enxerga isso como uma meta totalmente secundária. E como meta digna de esforço, o sucesso que a sociedade aprova, que os nossos pais aprovam, que os nossos amigos aprovam, que as pessoas vão aprovar na gente. Então acaba que a gente considera só isso como uma meta digna. Construir uma família perfeita, ter dinheiro, ter uma casa linda, um carro com status. Legal, tudo bem, se quiser fazer essas coisas, não é que é um problema. O problema é deixar 90% da sua mente para isso e 10% para a sua consciência. Ou às vezes nem 1%, né? Então, na realidade, é uma questão assim de entender valor na nossa meta. A gente precisa realmente enxergar valor naquilo que a gente faz. A gente só consegue se dedicar muito para algo se a gente tem clareza do valor daquilo. Isso é muito importante. Isso mesmo pessoas ricas dizem isso. Sabe aqueles caras que são ricos e eles continuam trabalhando muito? Eles dizem que é porque eles enxergam valor no que fazem, né? Eles enxergam valor no seu trabalho. Então, eles não estão trabalhando porque eles precisam de mais dinheiro. Não, mas é porque eles enxergam valor. Claro, o valor é errado, em certo sentido, né? Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, eles estão enxergando valor simplesmente acumular mais. E poderiam estar dedicados a outra coisa. Mas o ponto é, a gente tem que enxergar valor naquilo que a gente faz. Se a gente enxerga valor, você tem inspiração. Inspiração é uma palavra muito importante. Porque a vida espiritual ela não deve ser movida somente por restrição, né? Por obrigação. Ela deve ser movida por inspiração. E para a gente ser inspirado, a gente precisa ver valor em algo. Isso inspira a nossa mente naturalmente. Né? Hoje eu separei aqui um material para a gente falar um pouquinho sobre os mantras, para a gente entender essa principal ferramenta de aprimoramento espiritual. Principal ferramenta. Existem muitas. Os mantras são as principais. Os mantras são a principal ferramenta. Né? Que olha, na tradição védica, o mantra ele é considerado um instrumento sagrado de transformação interior, né? É um instrumento. Na realidade, quando a gente pensa num, em todo tipo de processo, né, material ou espiritual, você precisa de instrumentos, ferramentas.
né? Qualquer coisa que você quer fazer, você precisa de uma ferramenta para alcançar aquilo. O mantra é isso. O mantra é uma ferramenta, é um instrumento de transformação interior, né? Para a gente alcançar um plano de realização pessoal. Então, nós vamos evoluir internamente por utilizar isso. É uma ferramenta de transformação interna. E não se trata, esse é um ponto bem importante, viu? O mantra ele não se trata apenas de palavras ou sons repetidos, mas eles são fórmulas, formas reveladas pelos rishis. Rishis são sábios, pessoas que têm um nível de evolução espiritual muito grande e conseguem perceber uma realidade que nós não percebemos. Eles têm um nível de consciência mais elevado. Isso existe no mundo, né? É raro, mas existe. Existem os rishis, os sábios. Na antiguidade existiram muito mais, né? Era mais comum a presença de rishis no mundo, pessoas muito avançadas espiritualmente. Então elas captam uma realidade que nós não captamos. E os mantras, eles são manifestados pelos rishis, pelos grandes sábios. Então são fórmulas. Quando você repete o mantra, você está repetindo uma vibração sonora específica que melhora a consciência. Isso é um fato. Você poderia pensar assim, ah, legal, interessante, faz sentido, mas como que eu sei que funciona? Você só vai saber se funciona se você pratica, com dedicação e continuidade. É a única coisa, é o único jeito. O processo espiritual não é um processo de que você vai conseguir colocar dentro de um método de verificação externa. Você nunca vai conseguir enxergar externamente evolução espiritual. Você pode até ter sintomas, mas às vezes os sintomas também são enganados. A pessoa pode fingir ser evoluindo espiritualmente. A única forma de provar mesmo é vendo isso dentro de você, né? Se faz sentido mentalmente para você, racionalmente, você vê uma explicação, olha, o mantra é uma coisa poderosa, faz a sua vida ser melhor. Perfeito, legal, vou aceitar isso. Você coloca na sua vida, e quanto mais você se dedica para isso, mais a sua consciência melhora, mais a sua consciência se desenvolve. Isso acontece mesmo, isso é um fato. Eu não conheço nenhuma pessoa que se dedicou profundamente a uma prática de mantras, né? Claro, a intensidade aumenta gradualmente também, né? No começo a gente é mais leve e a gente vai ficando cada vez mais dedicado. Mas eu não conheço ninguém que se dedicou muito e não mudou completamente. Não conheço ninguém. Pensar uma pessoa assim, ah, não, com ela não funcionou muito, com ela não funciona. Não, não conheço ninguém. Todas as pessoas. Quando eu falo todas, são dezenas de pessoas que eu já vi, né, realmente, se dedicaram muito. Eu falo eu mesmo, eu na minha vida pessoal, dezenas de pessoas que eu já conheci, se dedicaram muito e mudaram completamente, né. Pode falar, cara. É sobre mantra. Uhum. Se você não falar, fazer ele mentalmente, mesmo assim ele funciona? Sim, esse que eu vou falar aqui hoje, na verdade, aqui, ó. Eu separei aqui, Vatika, Upanishmanasa. São 3 formas de cantar mantra, eu vou explicar para vocês. As 3 funcionam, né. Vou explicar para vocês daqui a pouco. Que tem a pronunciada, sussurrada e mentalizada. A gente vai falar sobre isso. Hum, assim, ó, o mantra ele é utilizado como preparação para assimilação do conhecimento do Vedanta, entende? Então, tipo assim, se você só estuda Vedanta de uma maneira teórica, você não vai se transformar tanto. São as duas coisas juntas, entende? Você precisa do conhecimento do Vedanta, que é o que a gente está fazendo aqui, estudando juntos, cultivando todas essas informações, e você pratica as suas meditações, você utiliza o mantra para você realmente entronizar esses ensinamentos, para que não seja algo externo e teórico, mas seja algo verdadeiro, prático, dentro de você. Os mantras fazem essa comunicação, né? Para que você se transforme. Isso acontece gradualmente, né? E a gente fica mais feliz e completo por isso. Então, o significado da palavra mantra. Man significa mente, tra significa libertação. Essa é a etimologia da palavra. Man, mente, né? Que na verdade é uma raiz verbal da palavra manas, que é mente. E tra, liberação. Então, Mana, Mananati Trayate It Mantraha. Mantra é aquilo que, através da reflexão e repetição, liberta a mente. O que significa isso? Libertar a mente. Lembra que a mente ela é presa pelos vrittis? A mente está projetada em muita coisa. Tita vritti está projetada em muita coisa. Isso está prendendo a mente. A mente está presa em muitas coisas. O mantra, ele desprende, liberta a mente. E a mente, ela fica mais liberada para ele estar vivendo, não simplesmente calculando e relembrando, porque isso é um aprisionamento. E aí, então, qual que é a função do mantra? Prática. Você tem, esses pontos teóricos são importantes para você conseguir ver valor na sua prática, nos seus esforços, né? Então, primeiro,
purificação da mente. Chitta Shuddhi. Shuddhi significa purificação, né? Limpeza, pureza. Então, a sua mente vai ficar pura. Chitta Shuddhi significa mente pura. É a remoção de impressões negativas e purificação de emoções e pensamentos. Lembra daquele conceito que a gente já falou algumas vezes? Sanskara. Essas são as impressões negativas. Nos nossos sanskaras, nas nossas impressões mentais, existem muitas impressões negativas. Isso é desfavorável. Porque é isso que faz com que a gente pense o que não deveria pensar. E reaja como não deveria reagir. Quando você reage a algo, o que acontece? Você reagindo com base em quê? Com base no que você tem dentro. Já está na sua programação, está no computador, entendeu? Se você clica aqui no teclado, no G, vai aparecer um G. Mas se você configura o computador para ter um teclado, sei lá, em Hindi, né, diferente, você vai clicar num botão, vai aparecer outra coisa, vai reagir diferente. É programação, né? Então, o mantra realmente ele vai reprogramar sua mente de maneira favorável, junto com o conhecimento védico. Você estuda, você medita, e naturalmente você se transforma, né? Então, ele vai te ajudar a desenvolver concentração, isso é muito importante. Isso se chama ekagrata. Significa que a mente está focada em menos coisas, num único ponto, no aqui e agora, né? Claro, a mente também, ela pode ir um pouquinho para o futuro, um pouco do passado, mas ela não larga a presença, entende? E no momento, nossa mente não é ekagrata. A nossa mente agora ela é multifacetada. Só que é muito mais interessante para a nossa vida, para a nossa felicidade, que ela pense em menos coisas, como a vaca, em certo sentido, né? A vaca. A vaca ela não é mais evoluída espiritualmente que a gente, não é isso, não. Ela está num processo de samsara também, né? Ela está num processo material. Mas o ponto é que a natureza da vaca, né, daquele corpo, daquele nascimento, é o nascimento que tem mais presença, tem muito mais calma. Por isso que é bem interessante esse aspecto específico, né? Não é que a vaca vai transcender. Para ela transcender, aquela alma precisa passar por um corpo humano, né? E, claro, o mantra vai preparar você para a contemplação. Agora, um conceito importante, se vocês quiserem anotar, chama Manana. Esse material vai ficar com vocês, né? Mas, se não quiser anotar, pode anotar. Mas, Manana significa contemplação dos ensinamentos. Então, por exemplo, a gente está conversando sobre vários aspectos aqui, né? E aí o dia passa, e no resto do dia vai ter alguns momentos que você tenta parar assim para lembrar, sabe? Conscientemente, você tenta relembrar o ensinamento. Isso é uma prática consciente que se chama manana. Você não vai fazer nada. Você só vai usar a sua mente para relembrar, contemplar. Manana, você vai relembrar dos ensinamentos. Você vai lembrar, olha, Krishna falou que a pessoa feliz, ela controla os impulsos e os desejos. Ela não fica correndo atrás de todos os desejos. Isso é uma reflexão, manana. Isso te ajuda. E lembra, Krishna não está falando que você precisa ser extremamente auto-reprimido. Não, ele está falando que assim, olha, tenta entender na sua mente que, na medida do possível, não atenda a qualquer desejo ou impulso. Tenta frear um pouco isso. Senão seus sentidos e a sua mente viram cavalos descontrolados, sem rédea, correndo, correndo desenfreados, segurando a carroça e às vezes correndo em direção contrária, ou seja, uma bagunça danada. Você precisa segurar um pouquinho, puxar a rédea. E essas são as três metas: Chitta, Shuddhi, Ekagrata e preparar a mente para a contemplação. O mantra te ajuda. Quando você medita, você consegue contemplar os ensinamentos com maior facilidade, né? E hoje a gente vai falar de maneira prática também sobre como cantar mantras, né? Que é essa parte aqui, esses três. Então, como o mantra atua? Esse ponto é bem importante. Olha, o mantra, primeiramente, ele atua através do som. Ou seja, sem você meditar no significado, sem você saber o que significa aquele mantra, ele já atua na sua vida. Isso se chama Shabda, né? É um som espiritual, é um som transcendental. Então, o som do mantra, ele possui uma vibração específica que influencia o corpo e a mente. A vibração sonora. Então, você meditar. Aí você pode pensar, não, mas eu desconcentrei, estava pensando em outra coisa. Sabia que ele te beneficiou do mesmo jeito? Claro que foi menos, né? Quanto mais se concentrar, melhor. Você sabia que somente a vibração sonora te beneficia? Principalmente se você mesmo emite. Se você não escutou
no rádio. Você pode escutar no rádio, não tem problema, né? Uma música. Mas se você mesmo pronuncia, é mais poderoso, né? Então, a vibração sonora contínua, ela te beneficia. Shabda. Então, primeiramente, Shabda vai te beneficiar. Mas o mantra também atua através do significado. Isso é um fato, né? A reflexão sobre o significado do mantra também transforma a visão de mundo e os valores internos. Então, o significado também é importante. Não é que o significado não tem importância. É importante também. O significado por trás, ele também te beneficia. Porque você vai repetir uma visão da vida. Lembra o que significa Om Namo Govindaya? Om, existe algo além. Namo, peço minhas reverências. Não estou no centro. Não estou no centro da existência. Estou na circunferência. Minha importância não é primária. Na verdade, eu não quero reinar no inferno. Eu quero servir no céu. Essa é a concepção, né? Eu não quero ser o centro de algo ruim. Eu prefiro estar na margem de algo muito bom. Isso é a base, isso significa namoro, né? Eu presto minhas reverências ao centro, Govindaya. Existe um centro. Existe uma essência espiritual que realmente é maior do que nós. Isso é Deus. E o que é Deus? É uma pessoa, Deus é uma energia. Isso dentro do Vedanta vai ter diversas interpretações diferentes. Agora, se pergunta para mim, Bernardo, né? Podem chamar de Bernardo, para na banana, como achar melhor. Mas para mim, Bernardo, o que eu acredito, eu particularmente sigo uma linha do Vedanta que acredita que Deus é uma pessoa. Isso é uma filosofia personalista. Nós seguimos uma filosofia personalista. Nós acreditamos que Deus é uma pessoa. Que Deus também ele está em tudo. Que Deus também é uma energia, também é uma essência que está em tudo. Mas para nós cultivamos um ideal de nos conectar à pessoa de Deus. Para a linha filosófica que a gente segue, eu e, né, as pessoas que eu mais convivo assim, a gente segue uma linha filosófica de que Deus é infinito. Deus está manifesto em todas as coisas. Então, ele não tem limite para a manifestação do divino. Então, mesmo um corpo, esse divino pode ter. Não existe limite, ele é infinito. Ele pode se manifestar com um corpo também. Só que, claro, imagina o infinito se manifestando com um corpo. É um corpo diferente, né? Mas para a linha do Bhakti Yoga, que é a linha que eu sigo, uma linha específica, né, dentro do Vedanta, nós acreditamos que é mais... é superior para a alma ter um contato pessoal com Deus do que um contato energético. Você se fundir em Deus é possível. Nós acreditamos nisso. É possível você se fundir num todo. E dentro do Vedanta isso existe. Isso é Brahman. Você perder a sua individualidade, você se fundir num todo. Você deixa de sofrer por isso, né? Você experimenta uma certa bem-aventurança, uma felicidade de fazer parte do todo. Isso é muito poderoso, né? Essa linha do Vedanta existe. O Jonas Macetti, por exemplo, ele é mais adepto a isso. Ele, assim, eu acho que ele não fala diretamente sobre esses aspectos, sobre esses termos, né? A Advaita Vedanta e tudo, mas ele é mais adepto a essa linha do Vedanta. Isso existe, né? Quando a gente está estudando Vedanta, a gente, na verdade, nem entra tanto nesse aspecto, porque é uma coisa muito particular, né? O Vedanta, na verdade, é algo muito amplo e a concepção teológica, o que você quer alcançar, é algo que é variável, né? Então, a gente tenta nem entrar tanto nisso. Então, o Jonas Macetti, eu sei que ele, como pessoa, na vida particular dele, ele tem um ideal de Advaita Vedanta, né? De realmente se fundir num todo, no Brahman. Só que na nossa ideia, você experimenta uma felicidade superior, um ananda superior. Ananda significa bem-aventurança espiritual. Quando você, com uma personalidade, se conecta à personalidade divina, à personalidade de Deus. Existem várias personalidades de Deus. Jesus é uma personalidade de Deus. Krishna é uma personalidade de Deus. E nós nos concentramos em Krishna. Para nós, Krishna é realmente uma manifestação divina incrível. A gente se atrai muito para essa personalidade divina. Da mesma maneira que as pessoas desenvolvem amor por Jesus, e isso vai levar elas à transcendência, é verdade. Jesus é Deus. Ah, é o Filho de Deus, beleza, tá, mas é Deus, né?
Em certo sentido, você pode se conectar a Jesus de uma maneira eterna, uma relação com Jesus. E Krishna é a mesma coisa, só que Krishna tem uma vida um pouco diferente, Jesus, né? Diferente. E a gente cultiva na nossa vida pessoal a ideia de se conectar ao divino de uma maneira pessoal, como pessoa. Não com esse corpo, claro, né? Esse corpo é material, esse corpo é temporário, mas com o corpo espiritual que você desenvolve. Essa é uma concepção teológica que nós seguimos. Mas, claro, é uma concepção teológica muito específica, né? A linha do Bhakti Yoga segue isso. Muitos praticantes da cultura védica seguem isso. Muitos yogis que meditam nas cavernas por 30 anos seguidos seguem essa concepção. Eles estão ali meditando constantemente para se tornar um amigo de Deus, um companheiro de Deus, para conviver com Deus como pessoa. Esse é um tipo de ideal. Isso é uma filosofia personalista. Mas também existem filosofias dentro do Vedanta impersonalistas, como o Advaita Vedanta, né? Onde você acredita que a meta última é se fundir com Deus, se fundir com todo. Porém, o fato é, existe você, existe Deus. Isso que a gente está preocupado aqui. Deus existe, entende? Por que Deus existe? Porque o universo não é aleatório. E se o universo não é aleatório, não foi a gente que criou toda essa inteligência. Com certeza não foi a gente não tem capacidade, né? A gente está aqui só experimentando. Então, se o universo é tão perfeito, e ele é tão complexo, e tudo se encaixa, e tudo tem o seu lugar, existe uma mística que controla todas as coisas, existe algo por trás disso. Existe uma consciência por trás disso. Entende? Existe uma consciência por trás da existência. Isso é Deus. Deus é uma consciência maior que a nossa. A nossa consciência ela é minuta, ela é minúscula. A nossa consciência ela é espiritual, ela é incrível, mas ela é minuta, ela é minúscula. Ela tem um poder de efeito somente assim, é pontual. A nossa consciência ela interage no nosso corpo em coisa que nós fazemos. Só que existe uma consciência que está por trás da existência. Isso é Deus, Deus. Deus é essa consciência superior, essa inteligência universal. Isso é Deus. Ah, e como é Deus? Tudo bem, aí existem variações. Mas o ponto é, existe Deus, existe alma. E quando nós pensamos numa prática de mantra, um dos objetivos é, é utilizar o mantra para nos conectar ao divino através da devoção. Devoção. Devoção significa entrega, reverência. Então, Om Namo Govindaya. Só o significado, se você reflete no significado, isso já é muito poderoso, né? Om, existe algo além. Namo, peço minhas reverências a Govinda, esse centro de tudo. Govinda, né, para o Jonas Massetti, ou dentro do Advaita Vedanta, seria o todo. Seria o todo. Para ele seria realmente Brahman, uma concepção divina de que Deus é tudo. Para mim, Govinda é uma pessoa, é Krishna. Né? Presto minha reverência a Krishna, que é o centro de tudo. Mas independente do que você pense como Deus, o ponto é, medite no significado. Existe algo além, presto minha reverência a algo que é totalmente superior. E eu não quero ser o centro de algo ruim. Eu prefiro fazer parte de algo incrível. Essa é a concepção espiritual central. Independente de qual linha espiritual a pessoa esteja inserida. Essa é uma concepção extremamente espiritual. Não para Satanás, né, como os cristãos dizem, é melhor reinar no inferno. Mas para nós, né, e para todo tipo de pessoas religiosas, é melhor servir no céu. O que significa? É melhor você não ser o centro, você estar à parte, mas você participar de algo imenso, incrível, divino e maravilhoso. Essa é a existência espiritual. Só que para isso você não pode ser o centro. Você tem que aceitar que existe um centro. Só que vale a pena. Esse é o ponto. Então, esse é o significado do mantra. Só que aí tem um terceiro passo, que é a própria devoção. Então, o som purifica, o significado racional que você medita te purifica, só que também tem um sentimento. Isso é o Bhakti. A entrega e a reverência no uso do mantra abrem o coração para a experiência espiritual. Entende? Aí já é o sentimento que você tenta colocar. Então, Om Namo Govindaya. O som atuou. O significado você pode relembrar. E mais que relembrar o significado, você pode sentir
que você se entrega a esse ideal. Quando a gente fala a palavra entrega, o que isso significa? Eu não me protejo mais, achando que eu sou o centro de tudo e tudo deve visar aos meus próprios interesses. Entrega significa, ó Senhor, ó Deus, ó Universo, ó Divino, eu me entrego a minha submissão a você. Eu me entrego. Eu me coloco com um coadjuvante de você como protagonista. Isso é entrega. Você é o centro. Você é o protagonista. Eu sou um coadjuvante. Eu me entrego a essa concepção. Né? Isso é amor. Entende? Na verdade, isso é amor divino. Então, se você pega os ensinamentos de Jesus, ele falou, não, ame a Deus sobre todas as coisas. Ele o tempo todo falou de amor divino. Só que às vezes no mundo a gente usa outro significado para amor, né? Amor como uma coisa assim de um desejo carnal. Né? Eu amo tal pessoa. Basicamente eu quero fazer sexo com ela, né? Então, assim, perfeito. Tá, você pode ter desejos sexuais, não tem problema, é algo humano, natural, não é algo ruim, faz parte da criação humana. Mas o conceito central de amor significa eu coloco aquela consciência em prioridade em relação a mim. Como se você ama um filho por quê? Você quer desfrutar do filho? Não, não é porque você coloca ele no centro. Ele é mais importante que você. Só que o amor por Deus é muito mais forte, é muito mais intenso, é muito mais poderoso do que o amor material, né? Mesmo o amor por filho, que é uma relação material, temporária, né? Aquela alma está ali no corpo, você tem uma relação extremamente profunda, é divina, mas é temporário, né? Pode ser até que você nasça de novo em conexão com ele, mas você não vai nascer eternamente. Não é que nos últimos 100 nascimentos você estava com seu filho. É uma relação que é temporária. Né? Só que a relação com Deus é eterna. E realmente o amor que você desenvolve pelo centro é mais poderoso que qualquer coisa. Ele te consome. Por isso que a sua vida se transforma. O amor por Deus transforma a consciência. Nós nos transformamos por causa disso. Imagina. O amor pelo filho não transforma a pessoa. A pessoa, quando vira mãe, não muda? Ela muda. A mãe, mais que o pai. O pai muda porque ele fica responsável e tudo, né? Ele ama o filho também, mas a mãe muito mais, né? A mãe, o amor é muito mais intenso, aquele amor transforma. Geralmente, uma mãe, ela fica menos caprichosa, ela fica menos egoísta, né? Ela calcula menos as coisas, ela fica mais sacrificada, fica mais tolerante. Geralmente, uma mãe adquire essas características, porque o amor transforma. Imagina o amor por Deus, como a capacidade que isso tem de nos transformar, né? Então, o mantra, ele é algo muito profundo, tem o som já é extremamente poderoso, importantíssimo. Né? Om Namo Govindaya. Medita no significado e tenta sentir essa entrega. Me entrego a algo superior, a algo divino. Né? Essa parte da sua vida é uma parte essencial, você está nutrindo a raiz da sua existência, que é a sua consciência. Né? Aí você pensa assim, e na prática, como que isso funciona? Como que realmente eu vou adotar isso no meu dia a dia? É o seguinte, olha, o mantra, quando você pensa assim em mantra, você vai precisar de um método para adotar mantras. Deixa eu ver o chat aqui, às vezes esqueço de usar o chat. Eu não sei como fazer para sentir esse amor, eu estou confusa. Olha, Jacilema, foi muito boa pergunta, porque na verdade sentir um amor não é algo que você opta por sentir, é algo que ele se desperta gradualmente, entende? Nós, no momento, não temos amor por Deus, nós não temos, é um fato. Não adianta falar assim, eu amo Deus, é mentira. Se a gente amasse Deus profundamente, nós com certeza estaríamos desvencilhados dos problemas materiais da nossa vida, né? Não que os problemas não aconteceriam do mesmo jeito, mas a gente já teria um extremo desapego, uma extrema compreensão, um controle da mente extremo. Isso transformaria a nossa vida completamente. Então, nós não temos amor por Deus, nós não podemos alcançar. Independentemente de Deus ser uma pessoa ou não, nós queremos alcançar esse amor por Deus. Só que isso é algo que a própria prática espiritual vai dar. No momento, a gente não vai falar, eu amo Deus na nossa meditação, mas você simplesmente vai cultivar dentro de você. Eu me entrego a esse ideal. E gradualmente, eu espero que isso possa realmente consumir o meu coração. Certo sentido, o mantra, ele é tipo uma oração também. Entende? Então, quando você pensa assim, amar a Deus sobre todas as coisas, esse não é um exercício consciente.
Não é que voluntariamente você escolhe, vou amar a Deus sobre todas as coisas. Perfeito, faz muito sentido. Não, você pode entender isso racionalmente, muito bom. Mas é um exercício gradual que vai transformar a sua consciência para você amar. Você escolhe amar uma pessoa? Você escolhe? Não. Você não escolhe nem odiar uma pessoa, entende? É um sentimento, é natural, é espontâneo. Amor é algo que depende de espontaneidade. Você naturalmente ama. Você não escolhe amar. Então, o amor por Deus é algo que surge gradualmente, naturalmente. Pode falar, Emília. É, Bernardo, a pergunta, você está me ouvindo? Tô. A dúvida, eu vou colocar outra coisa no meio vou trocar a questão do mantra. Para a astrologia védica tem os remédios astrológicos, que é cantar um mantra para certos planetas, né? Aí eu Isso. quero saber que, por exemplo, assim, um dia eu resolvo assim, eu vou cantar hoje um mantra para Marte. Isso por si só, eu sei que a Ili tem uma outra função, mas esse mantra também serviria para essa função de acalmar a mente ou é totalmente diverso? Boa pergunta. Isso vai te ajudar a acalmar sua mente, porque é uma repetição, e geralmente são mantras assim védicos, né? São poderosos, mas isso não vai te entregar devoção por Deus. Você fez uma pergunta que eu gostei muito, porque a meta desses mantras é muito específico. Quando você canta um mantra para Ganesha, por exemplo, né, que é um mantra que falam que ajuda para a prosperidade e tudo. Na linha espiritual que eu sigo, a gente não preocupa muito com isso, porque fica meio estranho você depositar os seus interesses materiais dentro da sua vida espiritual, né? Então a gente não é muito dessa ideia. Então você pode buscar pelos seus interesses materiais, mas é bom que não misture as coisas. Não coloque a espiritualidade como uma forma de alcançar mais coisas materiais. A sua espiritualidade, para ser muito sincera, ela deve ter objetivos espirituais. Se ela tem objetivos materiais, acaba que você se desvia, né? Então você pode até cantar mantras de Marte para se beneficiar e tudo. Mas saiba que o Cave, o seu professor, eu conheço ele profundamente. Eu já convivi anos com ele, a gente já morou junto, já dormiu no mesmo quarto, a gente era monge juntos. E eu sei, eu tenho certeza que se você perguntar para ele como pessoa, ele vai falar para você cantar um mantra só, que é o mantra que a gente vai aprender hoje, inclusive. Ele vai te falar que essa história de cantar um mantra para Marte, um mantra para Júpiter, é algo, uma concepção um pouco mais material da cultura védica. Um transcendentalista não se preocupa muito com esses aspectos. Eu sei que o Cave na vida pessoal, ele não canta mantras para os planetas debilitados do mapa dele. Eu sei que ele não faz isso, porque ele entende que uma concepção espiritual mais profunda do mantra vai te beneficiar para tudo que você precisa. Se você realmente caminha na direção de devoção a Deus, você já vai beneficiar tudo na sua vida como consequência. Entende? Hum, assim, olha, o mantra você pode praticar de formas diferentes, porque quando você pensa assim, não, agora eu quero praticar mantra na minha vida, existe um método para isso. Você pode cantar de várias formas. Por exemplo, se vocês vier aqui a Vivian, você vem em Vida Boom, né? Você viu que tem um momento do dia que o pessoal aqui se junta e canta mantra juntos, assim, com instrumento, né? Com uma mridanga, que é um instrumento, todo mundo canta junto. Isso chama kirtana. Kirtana. Todo mundo chega e canta alto. Só que no seu dia a dia, o mais importante é a prática de japa, porque depende só de você. Então, existem formas diferentes de cantar mantras. Kirtan é uma forma, quando você junta com mais pessoas, você canta algo de uma forma melódica, usando instrumentos e tudo. Mas japa é o quê? É a meditação que você faz, que depende só de você, onde você fica repetindo o mantra. Japa significa contar. Então, japa é repetição regular do mantra, sendo uma das práticas mais importantes na preparação da mente. Então, existem três formas. Vatika, Vatika, que chama. O CI em sânscrito, geralmente é o som de ti, ti. Tipo TI, mas não ti, de ti. Vatika. Aí, Vatika, japa, é quando você pronuncia. Om Namo Govindaya, audível. Aí tem o pancho, que é sussurrado.
É quase inaudível, ou seja, você escuta, mas as outras pessoas não entendem o que você pronunciou. Bem sussurrado. Esse é o pancho. Existe uma massa, onde você não usa as faculdades vocais. Você não movimenta nada. É mental. Medita no mantra. Você pode praticar as três. As três são muito poderosas, né? Eu fiquei vários anos praticando Vastika. O meu guru, ele falava que eu tinha que fazer só Vastika, porque é mais fácil de concentrar, é mais fácil da mente não se dispersar. Ele falou que eu só podia fazer esse pro resto da vida. Mas depois que passou uns 5 anos, ele falou que eu podia fazer o panso. Aí eu comecei a fazer o panso, sussurrando. E há uns 2 anos atrás, ele falou para eu fazer manassa. E aí agora eu só faço manassa, só faço mental. Todo dia de manhã, minha japamala tá no quarto. Mas eu sento e canto por uma hora e meia, mais ou menos, manassa. Do mantra que eu vou mostrar para vocês hoje. Hoje a gente já vai entrar com outro mantra na história. Que é exatamente esse mantra que eu mais me dedico. Que eu canto 1 hora de manhã, 1 hora e meia de manhã, 1 hora e meia à tarde. Né? 3 horas mais ou menos por dia, 3 horas e pouco. Né? Essas três formas ajudam bastante. E gradualmente a prática de vocês fica cada vez mais dedicada, mais intensa. É uma coisa que vira hábito. Eu só consigo cantar 1 hora e meia de manhã porque eu acordo, acostumei a acordar 4 horas da manhã para isso, né? Então acaba e meu dia ainda tem um tempo para fazer tudo que eu preciso, né? Então não é que eu faço menos coisas para dedicar para a espiritualidade. Se vocês me conhecerem no dia a dia, vocês vão ver que minha vida é extremamente intensa. Não tenho tempo para nada. Eu fico no computador umas 10 horas por dia de tantos projetos que eu tenho, né? Então eu tenho que acordar de madrugada para fazer isso. Senão não dá tempo durante o dia. 7h30 da manhã eu estou no computador, eu só vou sair 6 horas da tarde, assim, né? Realmente, a gente faz muitas coisas durante o dia. Então, a gente tem que acordar mais cedo para dar tempo de fazer isso. Né? Mas eu lembro que no começo, fazer isso para mim, 5 minutos já era um sofrimento tremendo. 10 minutos, nossa, era impossível. Somente era um pouco possível se eu pudesse fumar maconha antes. Aí talvez ia dar, talvez. Né? Mas acaba que você vai acostumando, vira um processo gradual, você se inspira a intensificar. Essa frase é muito importante. Você se inspira a intensificar quando você pratica de maneira correta. Quando você pratica de maneira correta, você sente que está ajudando a sua vida. Então você vai intensificando isso gradualmente. Talvez demore anos para você se intensificar. Tudo bem, qual é o problema? A gente não tá, no processo espiritual, a gente não tem muita pressa. A gente quer constância. A gente quer constância. A gente precisa ter constância. O momento que a gente se afasta e deixa de dedicar é ruim para a nossa vida. Isso faz muito mal para a gente. A gente perde uma capacidade mesmo material de lidar com as coisas. Uma pessoa que ela está praticando de uma maneira mais séria, ela consegue lidar tudo com mais facilidade, né? Então isso nos ajuda. Porém, a gente não está com pressa de querer avançar muito rápido. A gente vai avançar naturalmente, é uma coisa que acontece natural. A gente quer se dedicar e tudo, mas isso acontece naturalmente, né? Quanto mais a gente praticar, melhor. A prática regular da japa, né, do japa, gera estabilidade, clareza mental e tranquilidade interior. Isso é muito bom, isso gera satisfação para a gente, né? Claro que vai muito além disso. Quando você pensa em avançar espiritualmente, você não está pensando em simplesmente ter uma mente confortável. É uma consequência extremamente legal. Muito bom você ter uma mente mais confortável, uma mente que não te gera tanta aflição. Mas vai muito além disso. Se você está pensando em transcender a existência material, isso é possível. Nós vivemos agora no mundo de Maia, no mundo temporário. Nós estamos encarnados num corpo temporário, um corpo atômico, feito de átomos, feito de células, que tem um tempo de duração específico. Esse corpo vai acabar.
Só que a gente não vai deixar de existir. Mas o problema é que a gente vai nascer em outro corpo temporário. E a gente vai ficar nesse ciclo de samsara. Então, nosso objetivo material, nosso objetivo espiritual, né, das nossas práticas, não é simplesmente ter uma tranquilidade interna. A gente vai ter isso como consequência, vai ser muito bom. Mas a gente quer sair desse ciclo. Nós estamos aqui nesse ciclo de samsara. A gente quer sair disso. A gente não quer mais nascer como corpo. Nós queremos viver uma existência como alma. Isso existe, viu? Essa concepção védica de prayojana. Prayojana. Podem escrever se vocês quiserem. Vou deixar aqui já escrito também. Prayojana significa meta espiritual. Nós queremos transcender a existência. Né? Orientação para a prática. Eu deixei um mantra aqui, vou ensinar para vocês aqui. Escolher um mantra. Então, olha só para a prática. A gente vai escolher um mantra tradicional, né? Principalmente os mantras que eu passo para vocês. Eu acho que é legal que vocês sigam esses, né? São mantras assim de um poder mais universal. Eles vão ser muito bons para nossa vida. E lembra, sabe essa concepção assim que as pessoas às vezes falam assim, olha, o arroz com feijão bem feito é melhor do que qualquer outra coisa. Então, assim, na prática espiritual, a gente às vezes não precisa inventar muita moda. A gente deve fazer o simples bem feito com constância. A gente não precisa ter 10 mantras na nossa vida. Mantra para isso, mantra para aquilo, para não sei o quê. Tudo bem, talvez em algum momento você faça isso, né? Mas não é que isso é a chave da história. Isso é uma coisa a mais. Existem mantras principais que, se você dedica muito para eles, eles vão te fazer voar mesmo, né? Vão fazer você avançar muito espiritualmente. Então, a gente escolhe um horário fixo para a nossa prática, de preferência num lugar tranquilo da casa. A gente realiza a repetição com regularidade, atenção e reverência. Reverência significa o quê? Nós temos esse respeito pelo espírito. Reverência significa respeito. Nós não pisamos nas coisas. Essa é uma concepção material. No mundo material, nós pisamos em tudo, né? Nós somos donos de tudo. Nós nos afirmamos, né? Eu tenho direito nisso. Principalmente hoje, no mundo material. Hoje, no mundo de hoje, é cada vez mais cultural você ser uma unidade de reivindicação. Todos querem reivindicar direitos pessoais. Essa é uma concepção horrível para a nossa espiritualidade. Isso é muito ruim. As pessoas hoje acham que elas não precisam tolerar nada. Elas devem reivindicar os mínimos detalhes da vida. Qualquer incômodo que você tem, você é estimulado a reivindicar por isso. Isso é muito ruim para a nossa consciência. Claro que existem injustiças no mundo, é verdade. Na medida do possível, a gente deve alterar isso. Né? Quem é que acredita que é legal ter uma sociedade machista, racista, né, xenofóbica? Ninguém concorda, é claro que é errado. Mas a questão é que a ideia de ficar reivindicando qualquer incômodo que você tem é horrível. Para nossa consciência é muito ruim. Eu não posso ser incomodado por nada. Eu não posso escutar nada que eu não gosto. Tudo eu vou reivindicar. Isso é muito ruim. A concepção espiritual é uma concepção de respeito, de reverência, de pensar: existe uma vida, existe um mundo. O mundo não precisa se adaptar a mim. Eu que devo me adaptar ao mundo. Essa é uma concepção muito mais inteligente. Um sábio não tenta mudar o mundo para se adaptar a ele. Ele se adapta ao mundo. Isso é reverência, respeito, né? Então, quando você vai praticar o mantra, você precisa dessas ideias, né? Regularidade, atenção e respeito com tudo. Respeito com o que você está fazendo, né? Todo mundo aí tem japamala? Japamala é esse aqui, ó. Hum, Você... Você tem japamala, Milena? Isso, Carol, boa. Tenho sim, tenho sim. Gente, Perfeito. eu tô com a câmera desligada por causa da minha internet, que tá bem ruim. Ah, tá. Não, tá de boa. Não tem problema, não. E você tem também, Ruscaia? Tem sim. Ótimo. Todos têm? Todo mundo tem? Eneida? Tem. Ótimo. Muito bom, né? Agora, a gente vai começar a fazer uma prática específica. A gente vai combinar juntos, todo mundo hoje. Olha,
o seguinte. A gente vai usar a Japamala para cantar esse mantra aqui, olha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse é o Maha Mantra. É um grande mantra. É um mantra muito poderoso. Esse é o mantra que eu canto 3 horas por dia há quase 10 anos. E os outros mantras que eu tenho na minha vida, eu me dedico por segundos, talvez. Eu canto Gayatri também 3 vezes ao dia, mas é rápido. São alguns mantras que eu canto também, mas é rápido. Isso aqui é o 99% da minha vida espiritual. Eu me dedico muito mais para isso do que para as outras coisas todas juntas. Pega todas as outras coisas que eu faço, dá muito menos tempo do que o tempo que eu tenho que dedicar para isso, né? Para cantar o Maha Mantra com a Japamala, porque eu sei que é o mais poderoso. E claro, não é simplesmente baseado na minha experiência, mas baseado nos ensinamentos digeridos da cultura védica. Não pensando em ensinamentos pontuais, porque às vezes, quando a gente não conhece muito da cultura védica, ou de qualquer assunto, na verdade, a gente pega muitos pontos, né? Muitos ensinamentos. Só que depois, quando você já conhece muito de um assunto, porque você já teve muito contato, você entende qual é a essência da história, né? E os nossos mestres, eles têm muito contato, eles têm muita profundidade, muita vivência nisso, eles sabem qual é a essência. E a gente aprende isso com eles. E se a gente realmente pratica, a gente vê na prática que realmente é muito poderoso, né? Então, olha, já para assim, ó. Ela tem uma continha que é diferente, já viu? Essa conta aqui, ó. Você fica solta. Isso chama Monte Sumero, né? Vocês não vão começar contando disso, porque são 108 contas sem contar essa. Essa seria a 109ª, tá? Por que a Javamala tem 108 contas? Até outra pergunta antes. O que são os planetas para o conhecimento védico? Porque já li que são os governantes, que são donos do nosso destino, nos perdendo da roda samsara. Em certo sentido, os planetas influenciam o nosso karma. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. A gente pode fazer uma aula sobre os grahas. Grahas são os astros. Os planetas, eles influenciam o nosso karma, eles regem o nosso karma. Áreas do nosso karma específicas, né? Eles influenciam. Claro que eles são aspectos materiais. Então, realmente, Deus é muito superior a isso. Mas eles influenciam a nossa vida, sim. E depois a gente fala sobre isso. É uma ciência que a gente estuda tanto na astrologia quanto na quiromancia. Os planetas influenciam o nosso processo kármico. Eles regem isso. Mas a Japamala, ela tem 108 contas porque é um número auspicioso. Na espiritualidade, nós consideramos, na espiritualidade védica, principalmente, a gente considera que existem certas fórmulas para a transcendência do mundo, né? Então, o mantra é uma fórmula, por exemplo, é uma vibração sonora específica, né? Uma vibração sonora específica que, se você pratica na sua vida, é um código de liberação. E 108 é um número favorável. Qual a mensalidade que eu cobro de vocês do estudo? 108. É um número auspicioso, é um número simbólico, né? É simbólico. Quem estuda comigo leitura de mãos sabe que eu cobro um valor muito maior, né? Porque é meu trabalho. Eu vejo leitura de mãos como meu trabalho, é minha profissão. A profissão que eu separei para eu dedicar a minha vida inteira, porque é meu trabalho. Eu poderia trabalhar com outra coisa e dedicar um pouco para a quiromancia, mas para eu trabalhar somente com isso, eu tenho que cobrar um valor considerável, né? Mas esse estudo de Vedanta é um valor simbólico, né? Porque realmente a ideia é que eu faço isso pelo ideal mesmo. Eu gosto muito de estar aqui, eu acredito muito na cultura védica, eu sei que beneficiou muito a minha vida, eu sei que tiveram pessoas que me dedicaram muito para ensinar isso para mim, e hoje eu me inspiro com a ideia de ser um veículo de transmitir, não porque eu domino os assuntos, mas porque eu posso ser um veículo, eu posso transmitir o que eu, né, vivi, assim. E você pega a Japamala e você vai começar. Tem Japamalas que todas as contas estão no mesmo tamanho. Perfeito. Aí ótimo. Mas se você tem uma Japamala que ela vai do maior para o menor, você tem que começar da conta maior. Você começa da conta maior. Você começa da maior e vai até a menor, gradualmente. E aí, cada bolinha é uma vez esse mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Aí a segunda conta. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aí você vai dar uma volta. Eu canto muito mais rápido do que isso, porque
Depois você treina e você canta muito rápido, né? A velocidade que eu canto mentalmente é mais ou menos assim, só para vocês verem a conta passando. Porque você fica treinado. E você pode cantar rápido até oral, porque ao longo do tempo a sua dicção ela fica muito mais fácil, né? Porque, por exemplo, você fala assim, a porta é um movimento muito consciente das cordas vocais, assim, você não falou isso tantas vezes. Só que chega uma hora que você já falou Hare Krishna milhões de vezes. Não, literalmente milhões, milhões de vezes. Depois de anos, já falou milhões. Então, você começa a pronunciar isso com muita facilidade. Tipo, Krishna é uma coisa que sai da minha boca assim, parece que você nem falou. Quando eu falo porta, é uma coisa muito consciente. Porta, mouse, computador. Mas, tipo, Krishna, eu já falei Krishna tantas vezes que a dicção fica muito fácil. Mentalmente mais fácil ainda. O negócio, então, o mantra começa a sair muito rápido. Fica uma coisa muito. É só uma vibração, não ficam palavras separadas, né? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama a coisa fica assim, né? Isso gradualmente fica assim. Mas no momento, a gente começa assim, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aí você continua, você dá uma volta nisso, 108. Vocês provavelmente vão demorar uns 10 minutos para dar uma volta nisso. Se vocês podem dar uma volta todo dia, é perfeito. Isso vai ser muito bom. Se vocês ficam muito ansiosos de fazer isso sentado, em postura meditativa, vocês podem fazer isso caminhando também. Eu faço 1h30 sentado de manhã e à tarde eu faço um pouco caminhando, né? É uma meditação também, você pode fazer caminhando, não tem problema não, né? Você caminha, né? Claro, você não vai ficar caminhando em qualquer lugar. Você tenta caminhar num lugar mais tranquilo, tudo. Você pode caminhar e cantar um mantra alto, né? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quem já me encontrou na rua alguma vez sabe que eu sempre estou com isso aqui. É praticamente impossível me ver na rua sem a japamala. Porque eu cantei 1h30 de manhã, isso deu 32 voltas, né? Ou seja, uma volta dá uns 10 minutos, só que eu canto mais rápido, eu não canto 10 minutos. Eu canto em 3 minutos, mais ou menos. Já fica mais treinado, né? Mas eu canto 32 voltas de manhã e 32 à tarde. Eu tenho um voto, né? De cantar 64. E para isso vai demorar mais ou menos, considerando que eu canto 3 minutos cada volta, dá mais ou menos umas 3 horas e pouco. Dá 100 mil vezes cada palavra. Assim, 100 mil vezes, 100 mil palavras, 100 mil nomes, né? Hare Krishna, Hare Krishna. Quando você canta 64 voltas, dá 100 mil por dia. Né? Então você repete muitas vezes. 100 mil. Em 10 dias você já cantou 1 milhão. Então vai milhões de vezes mesmo que você vai cantar a palavra. E com a repetição muito forte. E aí eu canto 32 de manhã e faltou 32, que eu tenho que acabar, que eu tenho um voto, né? Assim, não precisa fazer voto, mas eu fiz. Tá. E aí, sempre que eu vou fazer alguma coisa na rua, sei lá, estou em São Paulo, estou em algum lugar, eu sempre levo a japamala para eu terminar as outras 32. Então, enquanto eu estou andando e resolvendo alguma coisa, eu estou com a japamala, terminando ela, né? Cantando as outras voltas. Eu tenho esse contador, você vai contando aqui, né? 1, 2, né? Aí tem 16, ele tem 16 contas. Você desce a 16, aí sobe tudo de novo, 16 de novo. 4 vezes 16, 64, que é o que eu canto, né? Mas aí, se vocês cantarem uma volta, no começo era impossível para mim cantar uma volta. Era impossível, demorei meses para conseguir cantar uma volta, era muito difícil. Né? Ansioso e. Maconha também eu acho que te deixa mais ansioso, deixa mais impaciente. A pessoa acha que maconha deixa você mais calmo, mentira. Se você é uma pessoa que fuma muita maconha, quando você não fumou, você fica um cara assim, desconcentrado demais. E intolerante também. Geralmente a maconha deixa a pessoa meio intolerante, assim, quando ela não fuma, principalmente. A pessoa acha que não, né? Acha que ela fica zen da história, mas é mentira, é uma coisa super artificial. Né? A pessoa pode fumar maconha, perfeito, não tem problema. A gente tem várias pessoas na comunidade que fumam maconha, mas não é favorável para o seu avanço espiritual. É desfavorável, com certeza, bem desfavorável. Né? E todas as pessoas que estão aqui, praticam e fumam maconha, elas sabem que é desfavorável para elas. Só que elas sentem que precisam, terapeuticamente. Precisam, ajuda a mente delas, dá uma relaxada ali temporária, mas é um fato que é desfavorável. Tudo que mexe na sua consciência é desfavorável. Né? E aí, olha, pode falar, Roscar, quer perguntar? Que eu vou depois explicar. Bernardo, onde você comprou sua japamala? Porque é legal que ela tem pedras grandes, né? Tem umas pequenininhas, assim. Essa eu comprei na Índia.
mas você consegue comprar ela, tem uma loja em São Paulo, tem umas japamalas muito boas. Se chama Gita, a loja. Eu acho que escreve assim. É a maior loja indiana do Brasil. Ela fornece para todas as outras lojas e o dono, ele segue a mesma filosofia que eu, a filosofia do Bhakti Yoga, né? Ele chama Sundaram. Ele é brasileiro, mas ele tem essa loja, uma loja muito grande em São Paulo, na Vila Madalena. Ele vende pela internet também, vende o Brasil todo. E ele também segue a mesma filosofia. Pode falar. Quem levantou? Carol. Fui eu. O ideal é cantar cada vez mais rápido ou pode demorar? Que eu Não, demoro um século para fazer o Hare Krishna, porque eu canto por uma música que eu ouço e tá, é bem entendi. melódica. Isso, você cantar maneira melódica, você nunca vai conseguir cantar rápido, não tem jeito, né? Mas para você cantar Japamala, você não vai conseguir cantar melódico, isso vai demorar demais. Vai demorar muito, né? E aí você pode cantar como se fosse uma repetição meditativa, né? Nesse ritmo, assim, olha. Hare Krishna, Hare Krishna. Eu posso depois mandar um áudio para vocês, inclusive, para ver mais ou menos a pronúncia, a métrica, né? Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Vocês vão conseguir cantar uns 10 minutos nesse ritmo. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Se quiser cantar um pouco mais devagar também, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Perfeito. Pode cantar. Vai demorar mais ou menos 10 minutos, de todo jeito, né? Aí depois vocês vão começar a cantar um pouco mais rápido. Não vai demorar tanto. Se vocês praticam muito, dentro de 1, 2 meses, vocês já estão cantando um pouco mais rápido. Que aí vocês vão cantar tipo Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Aí vocês vão demorar uns 6 minutos, mais ou menos, né? Aí depois de alguns anos, demora anos para ficar rápido, né? Ninguém consegue cantar a japa muito rápido, porque não pode ser artificial, não é que você está acelerando, está com pressa, né? Não é que você está com pressa. É que naturalmente fica rápido, porque começa a sair com uma dicção mais fácil, começa a ficar mais rápido. E é bom que fique rápido, porque você canta mais vezes, né? Você vai repetir a mesma vibração mais vezes, é melhor, né? Então, o mais rápido que você consegue cantar sem acelerar artificialmente, perfeito, é muito bom, né? Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Aí você vai... outro ponto importante, olha. Quando vocês forem cantar mais de uma, vocês chegam aqui na última, vocês não vão para onde começaram, vocês voltam de onde chegaram, entende? Você fica num movimento assim na japamala. A japamala, você nunca canta ela assim. Você canta ela assim. Entende? Você começa daqui, aí você chega aqui, aí você volta daqui. Esse é o método. Quando vocês forem cantar mais de uma vez. Aquele outro mantra, Om Namo Govindaya, vocês podem cantar na japamala também, ele é um mantra muito mais rápido, né? Só que seria legal se vocês pudessem tentar cantar esse mantra agora. É um mantra mais poderoso, né? Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare. Esse mantra é poderoso demais. Demais, é o mantra mais poderoso que existe. Eu lembro que quando eu conheci a cultura védica, eu ainda participava de umas outras coisas, assim, né? De outras filosofias, né? Aí eu gostava de xamanismo, eu tomava ayahuasca, sabe? Chá de Santo Daime. Eu tomava isso, eu tinha uns 18 anos, 19 anos. Entre 16 e 19 anos, uma coisa, uns 3 anos eu tomava ayahuasca. Aí eu conheci a cultura védica e me ensinaram a cantar esse mantra na japamala. E eu comecei a cantar muito, assim. No começo era muito difícil, né? Era muito difícil. Eu tinha uns 18 anos e conheci, nossa, era difícil. Assim. E eu pensei, caraca, isso aqui é muito bom pra minha vida, né? Comecei a cantar de uma... Porque eu percebi, eu sentia, assim, né? Tava muito sensível, assim, né? Claro, hoje eu não faço mais jejum de 4 dias, não vou fazer isso, não tem necessidade nenhuma. Mas, naquele momento, ele foi favorável e tudo, eu percebi que era muito sensível, eu tava muito sensível, então eu percebi o poder disso. E aí eu lembro, depois disso, que eu decidi mudar minha vida mesmo, né? Aí eu voltei, eu falei, caraca, não faz mais sentido viver a vida normal agora. Não faz mais sentido. Agora eu vou viver uma vida, não tô nem aí, vou abandonar tudo, todo mundo vai achar que eu tô doido, e foi exatamente isso que aconteceu. Mas eu vou fazer isso, eu vou abandonar tudo, vou mudar tudo a história, né?
E aí foi exatamente isso que aconteceu. Todo mundo fala, não, ele tá doido mesmo, ele tá com um problema mental, deve ter dado alguma surtada, usou umas coisas diferentes e não conseguiu voltar ao normal. Eu falei, tá bom, pode falar o que quiser, é isso aí. Mas aí a gente mudou a vida mesmo, né? E veio morar no Ashra, virou monge. E eu lembro que teve uma época que eu meio que comecei a fazer tantas coisas, praticar tantas coisas, né? Porque você chega, você vira monge, você fica com uma vida meio intensa, assim. Você entra num exército espiritual, né? Acorda 2 horas da manhã, você acorda 2 horas da manhã, aquele frio danado, assim, um quarto frio pra caramba, não tem nem vidro na janela no Ashra lá dos monges, é um negócio assim, é penitência mesmo. Você tem que ter a mente forte pra caramba. Acorda 2 horas da manhã, aquele frio, aí você vai tomar banho gelado, no meio do mato, nem banheiro não tem pros monges. Agora tem, mas não tinha não. Quando eu era monge, a gente tomava banho, tipo assim, tinha um... É muito engraçado. Tinha uma caixa d'água, aí tinha uma bomba, sabe essas bombas de sítio? Tinha uma bomba e tinha um cano, e a bomba ligava o cano e vinha um jatão assim de água fria na bomba. E a gente tomava assim, 3 horas da manhã, aquela água gelada. Você entrava assim, a bomba já jogava uma água forte pra caramba em você já acordava assim. É muito engraçado. A gente vai lá e começava o dia. E várias coisas para fazer. E canto manta tal, estudo o livro tal, e agora faço tal coisa. Aí como eu comecei a fazer um tanto de coisa, eu percebi que eu comecei a cantar menos a japa. Comecei a cantar menos. Eu cantava menos Mahamanta, porque já tinha um tanto de coisa para fazer. Eu pensei, não, agora eu vou cantar menos. Só que aí eu comecei a perceber que isso mudou completamente a minha vida, isso me atrapalhou. Eu percebi, não, quando eu cantava mais, era melhor, né? Eu ficava menos distraído. E aí meu guru falou, não, agora... Ele pegou e falou isso comigo. Isso já deve ter quanto tempo? Que ele me falou para fazer esse voto. Deve ter uns 7 anos, mais ou menos. 7 anos atrás? Não, tem mais. Deve ter uns 8 anos, uma coisa assim. Aí ele pegou e falou comigo assim, olha, faz um voto que você vai cantar 64 voltas todos os dias. Faz esse voto. Aí eu fiquei com medo demais. Eu falei, caraca, mas aí? Eu vou ter que cantar todo dia pro resto da vida? Eu nunca vou poder falhar. Vou cantar 64 todo dia. Ele falou, mas vai ser bom para você. Você nunca vai desistir disso. Você vai deixar de ser monge, vai fazer outras coisas, mas faz um voto, vai ser bom para você. Eu falei, caramba, né? Tá bom, vou fazer o voto, né? Eu fiz o voto. Se eu não tivesse feito o voto, eu tinha parado de cantar já. Porque tem vezes que, nossa, tem dia que é difícil, né? O dia foi corrido, chega 11 horas da noite, ainda faltam 20, 30 voltas. Isso vai demorar 1 hora e meia ainda. E você tem que cantar, entendeu? É um voto que você tem, você não pode desistir. Eu fiz esse voto, né? E aí eu lembro que ele falou, fala esse voto e volta e canta aí, 64 votos todo dia. Eu percebi que isso mudou minha vida. Eu tava, às vezes você fica pensando, não, faço aquilo, faço aquilo, faço aquilo. Confia em mim. Se você faz isso aqui por um bom tempo, tem nada mais poderoso. Mahamanta é um arroz com feijão. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Depois a gente pode conversar especificamente sobre a interpretação desse mantra, o que ele significa, né? Depois vai conversar sobre isso. Mas se vocês conseguem cantar ele na Javamala, já vai ser bom demais. Só responder o chat aqui, depois eu já deixo você perguntar, Neida. Nossa, 1 milhão de vezes é incrível. Às vezes usa o Javamala online, que a gente vai clicando na tela. Isso é legal também. Quando eu perco minha Japamala, eu faço isso. Eu já fiz isso poucas vezes, eu perdi poucas vezes. Inclusive, eu estava em São Paulo agora, antes de ontem, nossa, eu desesperei, achei que eu tinha perdido minha japamala. Né? Só que na verdade ela estava numa sacola de umas compras que eu tinha feito. Eu olhava na minha mochila, ela não estava. Nossa, eu fiquei muito preocupado, assim. Falei, nossa, não é possível que eu perdi, porque você fica apegado demais isso, né? Você fica mais apegado à japamala que as outras coisas. Você perder seu celular, você fica mais tranquilo que perder ela, assim. Você fica com apego, né? Não se pode perder de jeito nenhum. E aí, nossa, eu achei que eu tinha perdido, fiquei super preocupado. Mas aí eu achei uma sacola de uns presentes que eu tinha comprado para minha esposa, não sei nem sei porque eu tinha parado lá. Só que, realmente, quando você não tem a japamala e você quer praticar, dá para usar essa japamala online. Até contador. Se você baixar um contador no negócio de aplicativo lá, já dá para usar, né? Você clica, faz 1, 2, aí deu 108. Fiz meu próprio japamalas com continha. Isso é legal. Você pode fazer a sua com... Pode fazer a sua japamala. É legal, porque na verdade o que importa é você ter um equipamento que te permite contar 108 vezes. Né? A japamala se usa para contar. Que é bom. Você contar de disciplina. Entende? Você pode pensar, não, eu vou só sentar e cantar o Mahamandra. Você pode fazer isso também, é legal. Mas a japamala, ela te ajuda demais. Pessoas extremamente evoluídas espiritualmente usam japamala ainda.
né? Eles não desapegam da japamala. Você usa a japamala, ela é favorável. Voto é para sempre, pode ter um prazo. Olha, pode ter um prazo, mas tem votos que você faz que você já determina que não vai ter prazo. Se você faz um voto, vou fazer para o resto da vida, não tem prazo. Eu tô falando isso porque ontem, quando eu estava lendo o Mahamantra, tinha o voto de Vishnu, né? De Bhishma, De que quê? ele não poderia casar. Que ele não poderia casar. Por isso que eu perguntei se era temporário ou para sempre. Porque o Não, negócio desenrola por conta disso, né? claro, porque na Dando spoiler. um, por exemplo, quando eu era monge, eu era um tipo de monge que se chama brahmacharya. Você tem um voto de não casar, mas é um voto temporário. Enquanto você está ali com aquela roupa, né, você é um monge, você não vai casar, você não vai ficar conversando nem com a mulher direito. Porque, assim, para você seguir um celibatário, você tem que ter etiquetas, né? Então, quando você é monge, você não pode ficar sozinho num quarto falando com uma mulher. Não vai dar certo. Você vai pegar esse hábito, uma hora você vai ser influenciado pela sua luxúria. Claro, talvez você queira conscientemente casar. Isso é diferente. Beleza, agora eu vou casar, vou dar abertura para isso. Mas você fazer isso de forma hipócrita é ruim, né? Então, o monge, ele é uma pessoa que ele tem que ser bem controlada e preocupada, porque ele não pode casar, não faz parte do processo. Monge significa que vai dedicar totalmente para a vida espiritual dele. E ele faz um voto temporário. Só que chega uma fase do processo que você pode escolher: vou casar ou vou fazer um voto para o resto da minha vida. Isso é um outro tipo de monge, que eu não fui. Né? Eu era brahmacharya, um monge temporário, um estudante. Mas chega um momento que você pode fazer um voto de sannyasi, que é o que meu guru tem. Meus dois gurus, né? Eles fizeram um voto de ser sannyasi. Vou ser monge para o resto da vida. Então já era. Já não tem mais escolha, já não pode casar. O voto foi feito. Né? Tem toda uma cerimônia, a roupa deles muda, eles usam uma roupa diferente e tudo, né? Mas eu falei, não, eu vou casar mesmo. De boa, não tem problema. Aí, outra pergunta. No jejum de 4 dias não podia sair da barraca? Podia. A barraca ficava no meio do mato, assim, né? Ficava ali do lado, tudo. Mas eu não recomendo, não. Não precisa fazer isso, não. Não tem necessidade. Pode ter certeza que simplesmente cantar o Mahamantra de maneira contínua é muito mais poderoso que isso. Por isso eu não como mais que isso, não tem necessidade, não. Mas se quiserem fazer jejuns, eu recomendo vocês fazerem jejuns no Ekadasi. Ekadasi foi, essa semana teve Ekadasi. Ekadasi é um dia lunar que acontece 2 vezes por mês. Eu vou mandar para vocês um site que tem calendário de Ekadasi, para vocês ficarem por dentro. Mas eu vou tentar mandar no grupo também. Oi, gente, amanhã é Ekadasi. Vocês podem ou fazer jejum, ou vocês podem não comer grãos e não comer carne, nem ovos. Né? Eu não faço jejum, porque eu tenho muita coisa para fazer. No começo eu fazia muito jejum, né? Agora tem tanto trabalho para fazer que realmente atrapalha. Se eu não como o dia inteiro, é difícil. Às vezes eu deixo de eu como só depois de meio-dia, assim. Ficar o dia inteiro sem comer, assim, na minha dinâmica da vida atual é difícil, tem muita coisa. Mas é o que eu faço. Eu não como grãos. Se chama anukalpa. Anukalpa é um jejum de grãos. E claro, de carne, de ovos também, com certeza. Você tenta comer só legumes e frutas. Só legumes e frutas. Não come grãos, não come arroz, não come feijão, não come alho, não come cebola, não come carne, não come ovo. É muito poderoso. O jejum no dia do Ekadasi é muito legal. É um dia do ciclo lunar. É poderoso. É um dia que é até melhor. Se você, por exemplo, você canta uma volta de japa mala todo dia. No dia do Ekadasi, você tenta cantar 2. Você canta 2 voltas no dia do Ekadasi e você faz um certo jejum, isso é poderoso demais para a saúde espiritual. Você sente diferença, viu? Confia em mim. Se no dia da Ekadasi você faz esse jejum, ou você não come, ou você não come essas coisas que eu falei, e você canta uma volta de japa a mais, e lê um pouquinho a mais, você vai sentir diferença. No outro dia, você vai perceber que você deu uma intensificada na sua vida espiritual. Pode líquido? Beber Sim, água? normal. Normal. Ah, café também não, nesse dia. Jejum de quanto tempo seria ideal? Só um dia de Ekadasi, né? Nesse último Ekadasi, Ana, nesse último Ekadasi eu tentei fazer um jejum quase total, bebendo apenas chá. Foi bem mais tranquilo que eu imaginava, porém no final do dia acabei sentindo mau humor devido à fome. Exato. É que o jejum ele é mais difícil para a mente que para o corpo, né? O corpo é tranquilo, o corpo faz bem, geralmente. Claro, tem pessoas que são doentes, ou então, tem uma certa doença, ou tem um desequilíbrio fisiológico, eles não podem fazer jejum mesmo, né? Mas para a maioria da pessoa,
das pessoas, fazer jejum é tranquilo pro corpo, de vez em quando. Não tem problema, não, sério. Mentira, vai passar mal, vai vomitar, mentira. Não vai, não. Talvez você não vai ter energia para fazer uma corrida, algo assim, né? Claro. Mas para viver, simplesmente, seu corpo libera glicogênio aos poucos. Isso é transformado em glicose na corrente sanguínea por dias. Você tem energia guardada no fígado, né? Então, o jejum, na verdade, o problema é a mente, né? A mente fica mal-humorada. E é verdade, quando você trabalha muito, faz muita coisa, é difícil. Eu como no dia que eu trabalho muito, não é porque eu preciso de energia, mas é que eu preciso de humor, né? Atendendo um tanto de gente, às vezes já é 4 horas da tarde, eu já fiz 10 leituras no dia, eu vou conversar com uma pessoa, às vezes super problemática, é difícil. Se eu não tiver com bom humor, fica difícil. Entende? O jejum te deixa impaciente, né? E para fazer a leitura de mão das pessoas, você tem que estar paciente. Porque às vezes é difícil. Claro, a maioria das pessoas são tranquilas, de boa, mas tem pessoas que estão queixinhas demais. Você tem que estar muito paciente e tolerante. É o momento de você treinar tolerância, treinar paciência mesmo. No jejum, você fica menos paciente, né? É muito bom, jejum é muito bom, né? Se eu tivesse num outro momento de vida agora, eu faria um jejum tranquilamente, né? Não comer tudo. Mas, por enquanto, eu faço só isso. Eu não como grãos, eu como só legumes e frutas. Legumes e frutas, né? Abóbora, banana, batata, mandioca, maçã, frutas, legumes, né? Tapioca pode também, viu? Tapioca é feito somente de mandioca, não tem outro ingrediente. Então, tapioca a gente também come esse dia. Só isso. Isso é muito bom. Pode falar, amiga. A minha pergunta meio assim, é uma dúvida, talvez seja meio ignorante. Eu vejo você falar e já ouvi o Cabe falando, o meu guru, né? Como se tivesse alguém para te ajudar nesse caminho espiritual. Lógico que, por exemplo, tem pessoas que às vezes participam de alguma comunidade de respiração, mas tem um guru que todo mundo sabe o nome, né? E o pessoal segue, mas é uma coisa mais distante. Então, assim, é como se todo mundo reverenciasse o que ele propaga e escreve num livro. Aí a minha pergunta é, para essa sua experiência que você fala, e o Cabe, por exemplo, fala do teu guru, é porque vocês foram monges, ou seja, é só para quem... Não, Não, como é que, assim, se no futuro eu continuar na prática, será que tá. eu poderia ter um guru, e como é que se faz isso, para que teria uma proximidade? Essa é a dúvida. Para você aprofundar muito no processo espiritual, você precisa ter um guru. Algum momento. Não é que é o primeiro passo. Por exemplo, a Ana tem um guru, né? A Ana tem o mesmo guru que o meu. Ela tá aqui ainda? Tá, né? O nosso guru é Srila Bhaktivedanta Tripurari Goswami Maharaj, né? Ele é o nosso guru. Você toma uma iniciação dele, mas você tem que ter uma fé nele. Fé significa que você confia claramente que ele é diferente de você. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma certa inteligência, eu tenho facilidade de aprendizado, eu tenho uma didacta de explicar, eu tenho uma comunicação fácil, né? Assim, tenho um certo intelecto, mas vocês podem ter clareza que eu não tenho tanto avanço espiritual assim. Eu não tenho qualificação para ser guru de uma pessoa. Não tenho nenhuma qualificação para isso. Tenho muita clareza e honestidade com vocês para falar. Eu não poderia ser o guru de alguém. Eu posso ser professor e ajudar. Tanto que aqui na comunidade, o meu guru me coloca para dar aulas. Todo dia à tarde eu dou aula para o pessoal, né? Eu explico para eles. As pessoas que moram aqui, eu dou aula pessoal que chega, está conhecendo mais filosofia. Todo dia eu dou aula. 5 da tarde eu vou lá, dou aula pessoal. Só que eu não sou o guru deles. Eu sou professor, assim, explico as coisas, né? Porque eu já estudei bastante, eu me dedico, né? Eu me dedico de maneira sincera, realmente, me dedico. Mas eu não tenho pureza na minha consciência ainda. Só que eu tenho clareza de conviver com meus gurus, eu percebo que eles são muito diferentes de mim. Eles têm uma pureza muito verdadeira. Pureza mesmo, pureza de consciência. São totalmente diferentes da gente. Então, quando você se conecta a uma pessoa assim, você é muito beneficiado. Ela te inspira. Ela te contamina com a pureza dela. Entende? Quanto mais você convive, você é beneficiado por isso. Se vocês, em algum momento, querem aprofundar no caminho espiritual, eu indico conhecerem Vrindavan, algum momento que puderem, principalmente em datas específicas. Vai ter um festival em junho, se eu não me engano, é dia 25 de junho, que vai vir um dos nossos mestres aqui, ele é indiano, inclusive. Ele vai vir aqui, mais ou menos dia 25 de junho. Eu vou viajar com ele, vai vir no Brasil antes, né? Ele vai em Goiânia, em Brasília, em São Paulo. Eu que levo ele, né? Eu busco ele de carro no aeroporto, a gente vai viajando, né? A gente vai junto com ele. E aí a gente... Só que vai chegar em Vrindavan aqui dia 25, vai ficar aqui uns 3 dias. E vai aqui ele e vai estar aqui o meu guru também, né? Que mora aqui mesmo, ele mora aqui sempre, né?
E se vocês quiserem, vocês podem vir, vocês podem conhecer, falar um pouco com ele, escutar as aulas dele, né? Claro, não precisam iniciar, né? Mas você vai ter pelo menos uma familiaridade com ele, conhecer um pouco sobre ele. Aí depois vocês podem vir de novo, outra vez que ele vem, conhecer de novo. Ou aí vocês se inspiram e falam, nossa, eu queria que ele fosse meu mestre. Aí você pode pedir para ele, olha, será que você poderia me iniciar? Eu poderia ser seu discípulo? Você me aceita como seu discípulo? Com o guru a gente tem muita humildade, sabe? Muita reverência. Nós aqui não, nós temos um comportamento formal, a gente é amigo aqui, né? Eu tô aqui, eu não tô numa posição superior a vocês, a gente tá igual aqui, né? De igual para igual, a gente tá conversando. Mas uma relação com o guru, mesmo que ele não se coloque na posição superior, porque geralmente ele é muito humilde, um Vaishnava, né, que é um guru, uma pessoa muito pura, ele é muito humilde. Ela se coloca sempre numa posição que ela é inferior a você. Mas o nosso comportamento é muito humilde perante a ele. A gente presta reverências no chão, né? Quando a gente vê ele pela primeira vez no dia. Hoje eu não fui lá meu guru ainda, ele está lá no quarto, eu não vi ele hoje ainda. Quando eu chegar lá, eu presto reverências, eu boto minha cabeça no chão na frente dele, né? Reverências, guru dele. Eu canto o mantra dele, né? Um Namo Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Puri Goswami Tenamini. Não é porque ele me manda fazer isso. Ele é humilde. Ele se coloca numa posição de amigo também. E é verdade, ele é meu amigo, a gente tem muita intimidade assim, né? Só que um guru significa que você tem uma relação com uma pessoa que considera que ela é perfeita, que ela é muito boa naquilo que você quer conseguir. Você tem muito respeito por isso. É tipo, sei lá, um cara que ele é um estudioso de matemática, conhece uma pessoa que tem muito mais experiência, ele vai ter certa humildade. Só que aqui a humildade é mais forte ainda, né? Vocês vão perceber. Que um guru pra gente, tipo, a gente trata ele numa posição assim muito exaltada. A gente dá muita coisa para ele, assim, de respeito mesmo. Não porque ele quer, ele é muito humilde. Se você for ver o quarto que o nosso guru mora, é a coisa mais simples do mundo, né? Simples, 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 que ele não aceita. E, na verdade, ele dormia com os outros monges por 15 anos. Quando eu cheguei, ele dormia com a gente, né? Ele dormia no mesmo quarto com a gente. No meio da bagunça, um cantinho para ele. A gente teve que insistir para ele para poder fazer um outro quarto. E ele aceitou, mas tinha que ser o mais simples possível. Ou seja, uma pessoa desapegada, é humilde. Só que a gente quer agradar, a gente quer servir a ele. Né? Porque a gente entende que o contato com ele nos desconecta mais com Deus. E é verdade, é porque você sente, você percebe. Quando você está mais perto dele, quando você escuta os ensinamentos dele, quando você recebe uma guia dele, você se beneficia. Ele ajuda muito a nossa vida. Uma frase dele muda você, entende? Os livros dele te mudam, né? Então, realmente, a gente tem 3 mestres principais. Nós temos 3. Puri Maharaj, que é o que mora com a gente aqui. Ele é brasileiro mesmo. Ele mora com a gente aqui e ele é o mais próximo de mim. Ele é meu guru, né? Eu tenho uma intimidade grande com ele. A gente se conhece há 10 anos e eu morei com ele. Quando eu era monge, eu morava, dormia do lado dele. Eu fiquei 4 anos com ele, 24 horas por dia. Ele viajava, eu ia junto, fazia tudo com ele, né? Só que a gente tem outro nosso mestre, que é o mesmo mestre que a Ana tem, né? Que é Tripurari Swami. Que ele é um gênio intelectual. Um gênio. Os livros dele são incríveis, incríveis. Eu já li todos os livros dele, inclusive eu traduzi esse aqui. Esse livro aqui é dele, foi o único livro que eu traduzi para o português. Depois, se vocês quiserem, né? Eu vendo no valor simbólico, na verdade. Eu não faço isso aqui por dinheiro, não. Nada do dinheiro nem fica para mim. Eu tenho vários dele aqui em casa que eu imprimi. Eu traduzi ele ano passado, a gente imprimiu esse ano. E aí, ele é o único livro dele que está em português. Aí, se algum momento vocês quiserem, eu posso enviar para vocês, correio, uma coisa assim. Ele é nosso mestre, ele é muito inteligente, incrível. Acho que é isso, né? Então tá bom. Tentei cantar esse mantra essa semana, uma volta já para mala. No começo é meio cansativo e tudo, mas depois fica muito inspirador. E quando você acaba, você deve tentar trazer essa meditação para o seu dia. O momento de finalizar na meditação é importante. Você canta japa, né? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Aí chegou no final. Você não solta a japa mala, aí agora, o que tem que fazer? E aí? E aí, fulano, agora? Vamos lá, tá? Fazer tal coisa? Não. Tenta conscientemente trazer essa concentração meditativa para o seu dia. Claro, você vai começar a fazer outras coisas e tudo, mas tenta trazer isso. A meditação em Deus. Né? Eu medito em Krishna, né? Tento pensar em Krishna mesmo, a figura de Krishna. Né? Mas não precisam fazer isso se vocês não sentem tanta afinidade com essa ideia personalista da teologia. Tá bom? Isso é uma coisa, uma escolha pessoal mesmo. Tá? Mas é isso, gente. Então tá bom. A gente se vê na semana que vem, tá? Só cantar um mantra pra gente finalizar.
Gyanati Mirandasya Gyanaganan Salakayam Chaksumritam Yanatasmai Sri Pravedamaham Namam Vishnu Padaya Guru Prasaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Purva Swami Namini Namam Krishna Padaya Ram Prasaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Tripurari Namini Namam Vishnu Padaya Guranga Presta Rupine Si Bhakti Vidaya Vaibodhayanet Namini. Então, beleza, gente. A gente se vê no domingo de novo, tá bom? Boa semana.